Muito obrigada, Luciano. Eu vou te convidar para sentar aqui conosco. Nós temos 5 minutos para alguma questão, comentário que vocês gostariam de falar. Você tem alguma pergunta aí? Não. Ainda não. Por favor, Luciano, pode se acomodar, sentar. Temos 5 minutinhos. Eu só queria fazer uma pergunta para você antes da gente continuar para o professor Geraldo. Tem o Emerson que quer perguntar também. Tem? Quem? Então, por favor. Tá. O Emerson está falando sobre a importância do diagnóstico, a barreira do diagnóstico. Eu não vou dar spoiler aqui, porque é exatamente a palestra do professor Geraldo Lorenzi sobre isso, que também é outro gargalo, não há dúvida. Eu não vou estender até para... Né? Então, ele vai abordar e até, obviamente, discutir potenciais soluções para... Então, são 2 problemas importantes, né? Quer dizer, acesso ao diagnóstico e o modelo de tratamento ser extremamente eficaz, né? Acho que a professora Sônia, por favor. Quanto que os cardiologistas ou os clínicos estão atentos ao problema dos distúrbios respiratórios do sono, principalmente os com insuficiência cardíaca? Você acha que, na sua vivência, eles têm abordagem de avaliação? Está começando? Em que cenário nós nos encontramos? Eu gostaria de responder essa pergunta temporalmente. Se você estivesse me perguntando isso há 20 anos atrás, e o professor Geraldo também vivenciou isso, eu diria que nós estaríamos numa situação bem pior. Eu vou dizer que nós estamos a caminho. Olhando hoje o que nós temos de evolução, do que está sendo discutido, ainda que de forma muito humilde, está presente nos congressos de cardiologia com certa frequência, debater o sono, e mesmo quando você vai dar aula para falar de insônia, você vê colegas, não da área específica de medicina do sono, mas que vão assistir a interação, eles estão cuidando de insônia, eles estão fazendo diagnóstico, né? Eu tenho um dado não publicado aí, nós estamos escrevendo, nós tivemos uma parceria com o Fleury, já está aprovado no Comitê de Ética, e eles é um grande centro que faz polissonografia no Brasil, e nós perguntamos assim, qual a especialidade das pessoas, sem obviamente identificar colegas, de onde vem o percentual maior de solicitação. O primeiro lugar é otorrino, e o segundo lugar, cardiologia. Então, claro que você precisa ajustar pelo tamanho, pelo número de cardiologistas que tem na cidade, né? O número de profissionais, mas isso já é um sinal que a cardiologia tem pedido muito o exame do sono. Está muito aquém ainda, mas o awareness está melhorando. E eu acho que esse trabalho de formiguinha, que é feito em vários cenários, diferentes formas, eu acho que ele vai gradualmente melhorando essa interação, porque, obviamente, não podemos esperar só especialista ficar fazendo diagnóstico. E a nefrologia? Acho que a nefro está um passo um pouco atrás, mas não quer dizer que eles também não começaram, né? Eu me lembro de ir 4, 5 vezes já para congresso de nefro falar de apneia do sono, por exemplo. Então, de novo, eu acho que existe um passo atrás, não estão tão desenvolvidos assim, talvez até por causa das evidências com a nefrologia, acho que são um pouco menores. Aliás, existe um paralelo muito grande, tá? Nós nunca estamos falando tanto de obesidade, por exemplo, porque hoje tem cada vez mais medicamentos para tal. Então, eu acho que, à medida que você traz também evidências, você também estimula o debate com essas outras especialidades. Então, isso aumentou muito, não tem dúvida, quando você começou a mostrar que a apneia do sono aumenta o risco cardiovascular. E aí começou a apresentar, entrou no radar dos não especialistas. Então, indo para a nefro, é isso. Acho que com mais evidência nessa área vai chamar mais atenção ainda. Obrigado pela excelente capacidade de síntese aí, porque... o tempo é exíguo, né? Drager, em relação a essa questão da hipertensão refratária, os protocolos prevêem hipertensão refratária, você vai usar um diurético de meia-vida longa ou uma espironolactona. Já existe nos protocolos, uma vez que você fez o diagnóstico de hipertensão refratária, você deveria investigar a apneia do sono, ou com uma polissono, ou mesmo com um questionário. Portátil, uma oximetria. Sim. As diretrizes, inclusive a brasileira, compilando dados, já colocam que uma vez que você fez um diagnóstico de uma hipertensão resistente ou refratária, você está autorizado a investigar causas secundárias. E eles falam abertamente da apneia do sono como uma dessas potenciais causas. Não só que está causando essa hipertensão, mas pode estar contribuindo para essa resistência, vamos dizer assim. Então, acho que já existe, claro. Todos os médicos fazem? Talvez não, mas, olha, de novo, acho que nós estamos vendo um crescente aí nessa preocupação de diagnosticar, de tratar, né?
E, obviamente, pensar não só no benefício da pressão arterial, mas no contexto como um todo que esse paciente vai ter, melhorando a qualidade do sono, performance, etc. Muito obrigada, Luciano. Deixo até te apresentar agora no final, diretor da Unidade de Hipertensão da disciplina de Nefrologia da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação Brasileira do Sono. Como eu podia esquecer disso? Ato falho, ato falho. Muito tempo na diretoria da ABS, né? Bom, eu quero te agradecer. A gente vai deixar outros comentários e perguntas para o final. E vamos passar, então, agora... Você pode ficar aqui, Luciano, se você preferir, fica à vontade. Mas vamos passar agora, então, para o Dr. Geraldo Lorenzi, que é diretor-geral do Laboratório de Sono do Instituto do Coração, também do Complexo do HC e professor da Faculdade de Medicina, e um colega de muitos anos. É um prazer tê-lo aqui, Geraldo. Nós temos uma pergunta aqui. Eu queria... falar que nós também podemos receber perguntas por quem está assistindo online. Eu vou ler essa pergunta para você. Eu acho que a gente tem pouco tempo para continuar, mas dá tempo para uma pergunta. Pergunta de Carlos Chiavon, da Obesidade Brasil. Todo paciente com obesidade deve fazer polissonografia ou algum método simplificado? O tratamento deve priorizar a perda de peso ou o CPAP? Boa pergunta. Eu acho que é mais ou menos como tratar a hipertensão. A apneia do sono, se você ficar fazendo questionário, primeiro que ninguém ronca. O meu vizinho disse que eu ronco e eu não acredito até hoje, porque você está dormindo. A medicina a gente divide em sinais e sintomas. Sinal é tudo aquilo que eu observo e sintoma é aquilo que você me refere. E o ronco não é nem um sinal, nem um sintoma, é uma reclamação de uma terceira pessoa. E o cansaço, sonolência, esse tipo de coisa, é muito difícil de você diagnosticar. É muito difícil em bases populacionais. E a gente sabe que tem muita gente que tem apneia do sono, principalmente quem tem doença cardiovascular, que não tem sonolência, não só subjetiva, como objetiva mesmo. Talvez porque eles têm atividade simpática aumentada. Pergunta para um cardiologista o que ele faz todo ano. Ele provavelmente mede a pressão arterial do paciente e ele pede um colesterol. Por quê? Porque é um exame simples de ser feito, extremamente simples. Agora, é como se eu tivesse uma suspeita de uma fratura de braço e eu precisasse sempre uma ressonância nuclear magnética. Ninguém ia ter fratura de braço. Então, eu acho que precisa fazer em todo mundo um exame simplificado. Você pode chamar de screening, se você não quiser chamar. Eu acho que é diagnóstico, mas você pode chamar de screening sem problema nenhum. E as coisas têm que andar em paralelo. Cada 10% do peso que você perde, melhora a apneia em geral em 30%. Parece uma conta ótima, né? Mas eu falei isso para o meu irmão, que é médico, ele falou, nossa, perder 10% do peso não é fácil. Quer dizer, tudo depende de como você enxerga, né? Os pacientes acham maravilhoso. Nossa, 10% melhora 30%, em média, né? Não é fácil, perder peso não é uma tarefa fácil. Mas funciona. Em muitos pacientes, eles perdem peso, eu acho que é uma alternativa super interessante. Rapidinho, porque já deu tempo aqui. Microfone para ela, tem aí? Qual é? A variabilidade da oximetria? Depende do que você está falando, né? Se for um oxímetro de alta resolução, a variabilidade é noite a noite. Isso a Lia Bittencourt mostrou. 30% dos pacientes mudam a classificação da apneia. Toda a nossa medicina é baseada em um exame de uma noite. Se você fizer 2 noites ou 3 noites, 30% dos pacientes variam. Se você usar o critério aprovado pela academia de 3% de saturação para dizer hipopneia, ou 4%, são outros 30%. Então, esse padrão ouro não está reluzindo como deveria. O oxímetro é o parâmetro. Tem um microfone atrás Quanto que de o você, oxímetro pode dar de erro na sua variação? Se você pegar uma polissonografia, você pega aquele laudo e vê o hipnograma, você vê o hipnograma, você vê os microdespertares, você vê o que mais? Todas essas coisas são construtos, são as pessoas que deram laudo e existe uma variabilidade enorme. O único raw data que tem lá
é a saturação de oxigênio. O único dado real que tem lá é o oxigênio. O oxigênio tem uma variabilidade muito menor do que alguém dizendo se isso aqui foi um micro... Você sabe disso, você dá laudo. Não, eu sei disso. Então, a variabilidade de todos os canais, o que tem menos variabilidade é a oximetria, porque ele está lá há muito tempo. Ele já Agora, existem oxímetros de alta resolução e outros não. Ele tem muito menos variabilidade do que os outros. Aliás, quando você olha uma polissono e tem um índice que não bate com a de saturação, você fica desconfiado, porque alguma coisa está errada. Mas, Gigi, eu acho que a gente deveria fazer um screening para indicar a oximetria, no sentido assim, do indivíduo não ter, talvez, arritmia, para a gente conseguir detectar o sinal. Não, porque, o sinal é óbvio, o sinal é óbvio eu concordo com você, na porque eu sou polissonografia. pneumologista, eu também valorizo principalmente a oximetria, em caso de distúrbio respiratório do sono. Mas a Não, a minha gente está falando de apneia do sono. É que, às vezes, a gente pega... E essa é a dúvida que a gente talvez tivesse que sanar. Quando você pega um oxímetro, que a variabilidade fica lá embaixo, sem ter doença respiratória... Cada oxímetro se a gente, tem considerando um oxímetro de boa resolução... Então, esses artefatos, ou, enfim, esses fatores que influenciariam no resultado, talvez a gente tenha que ter algum screening, tipo, se uma arritmia... Se isso não influencia. Tem problema nenhum para oximetria. Porque, às vezes, o pulso... E se tiver problema, ele contamina a polissono também, porque quando você dá hipopneia, você usa oximetria. Eu gostaria de... Bom, deixa essa discussão para depois. A discussão está muito boa, mas vamos deixá-la para daqui a pouquinho. Nós agora vamos passar, então, para a parte dos comentários breves e questões. Tenho aqui algumas questões que nos foram enviadas. Vou começar por uma questão aqui para a mesa. Qual é de um participante virtual? Qual o nível de evidência da pulsoximetria de alta resolução em relação ao padrão ouro, tido como a polissono tipo 1 no diagnóstico de apneia? Nível de evidência, a oximetria é só um passo adiante da poligrafia. Então, a poligrafia, que é um sistema que não envolve eletroencefalograma, que é cinta torácica, abdominal, fluxo aéreo e oximetria, às vezes alguns canais a mais ou a menos, isso já está bem aceito na literatura. Bem aceito na literatura. Na Europa, praticamente só se usa isso. Em alguns lugares dos Estados Unidos também. Em outros, ainda a polissonografia continua sendo mais importante. O que a gente está fazendo é só dando um passo adiante, porque a oximetria não é só oximetria, ela também mede ronco. Ele também tem um sensor de movimento que estima atualmente com inteligência artificial se a pessoa está acordada ou dormindo. Então, o aparelho simplificado ele está se modificando rapidamente. Nos Estados Unidos, existe um aparelho da Itamar, que é só um oxímetro, um tonômetro no dedo, que já é totalmente aceito, inclusive substituindo totalmente a polissonografia. Então, com as novas tecnologias, isso tem mudado. A gente tem que lembrar o seguinte, que quando o indivíduo para de respirar, o oxigênio cai. Quando ele volta a respirar, o oxigênio sobe. Este evento aqui ajuda na própria polissonografia para dizer se você teve um evento de hipopneia. Porque a apneia, todo mundo sabe o que é, parou de respirar. Agora, a hipopneia é redução do fluxo aéreo. Essa redução não é feita por um equipamento que quantifica. Então, se mudou de 50% de redução para 30% de redução. E, em geral, usa a oximetria como parâmetro. Adicionalmente, existem vários trabalhos mostrando que a hipóxia é o principal marcador de risco cardiovascular. Então, o nível de evidência é muito grande de que as formas simplificadas elas resolvem a maior parte dos casos de apneia obstrutiva do sono. O Luciano Drager falou, existem 80 diagnósticos diferenciais em medicina do sono. Isso não é uma panaceia que vai resolver tudo. A gente está falando de um calo da medicina, que é a apneia obstrutiva do sono. Também não distingue a apneia obstrutiva de central, por exemplo. Tem vários outros detalhes aí que precisam ser colocados em contexto. Eu já tinha algumas perguntas sobre a apneia central, você acabou de responder. E eu vou aproveitar, antes que acabe o tempo, de fazer uma pergunta minha para todos, porque a gente está falando de diagnóstico, tratamento. A senhora Soraya mostrou um caso muito interessante de Araguari. E, como sanitarista, eu não podia deixar de dizer aqui para vocês que eu queria voltar um pouquinho para trás.
antes do diagnóstico, antes do tratamento. Uma vez que existe uma associação entre doenças crônicas e distúrbios de sono, e essa associação, como bem disse o Dr. Luciano Drager, ela é de mão dupla, o que a gente faz para prevenir os distúrbios de sono? E o que a gente tem feito e onde estamos falhando? Então, eu gostaria de saber por que estamos falhando e por que temos que ficar discutindo. Eu acredito que o diagnóstico mais simplificado, sem dúvida, é um grande caminho, mas temos que fazer alguma coisa para avançar no sentido da prevenção. Vou passar a primeira palavra para o Luciano, depois para você. Bom, bem rápido, nós precisamos mudar estilo de vida, né? Nós estamos cada vez mais conectados, celular ainda cada vez até mais tarde, os programas de televisão, as streamings, etc., e a gente não quer mudar estilo de vida. Tem uma epidemia de ansiedade e depressão também a caminho, que acaba de forma comórbida influenciando o padrão de sono. E tem a epidemia grave do sobrepeso e obesidade, que também contribui para distúrbios do sono. Então, veja, a solução é complexa, né? Nós sabemos o caminho, nós precisamos modificar o nosso estilo de vida atual, a sociedade como um todo, para que essa epidemia de distúrbios do sono possa ser atenuada. Claro que nós vamos ter predisposição genética, nós temos, por exemplo, pessoas com IMC de 23 com apneia do sono grave, a gente lida isso no consultório, muitas vezes tem alterações craniofaciais, existe uma genética por trás, mas o grosso é isso, precisa mudar o estilo de vida. Não vou poder ficar falando mais meia hora, vou parar por aqui. Geraldo. Eu só quero dizer o seguinte, a gente já mandou fax, Twitter, para o criador, porque, na realidade, a maxila e a mandíbula foram sendo projetadas para trás. Depois a gente fez uma outra grande besteira, resolvemos ficar de pé. E a terceira é que a laringe desce, porque isso aqui é o aparelho fonador. Então, a gente tem uma via aérea propensa ao colapso. E pior do que isso, nós não fomos feitos para viver tudo isso, nós fomos feitos para viver 30, 40 anos de idade no máximo. Então, com a idade, vai vendo flacidez da musculatura, substituição de massa magra por massa gorda. Então, na realidade, a gente está remando contra a natureza quando a gente acha que ter 60 anos é normal. Está trabalhando como eu estou. Não é normal. Há 100 anos atrás, as pessoas já tinham aposentado há muito tempo. Então, acho que é um problema, como o Luciano falou, obviamente, né? E a terceira solução é enxergar o problema e arranjar uma solução, como foi feito em Araguari, não é? Em Araguari, eu vou aproveitar para emendar a minha pergunta com o seu comentário. O que foi feito em termos de prevenção e o que o ambulatório de sono está fazendo em termos de prevenção, antes de chegar nessa questão do diagnóstico e tratamento? Nós temos capacitado a equipe básica de saúde para que eles façam o diagnóstico e encaminhem esses pacientes para o ambulatório do sono. Fora isso, nós temos divulgado também esse ambulatório do sono nas redes sociais da prefeitura, para que maior número de pessoas tenham acesso que existe esse ambulatório do sono, né, e que pode estar procurando esse atendimento. Lá não tem necessidade de agendamento de consulta, todo mundo que chega é recepcionado, é atendido, é acolhido. A gente só agenda para fazer a poligrafia tipo 4. Né? Mas a equipe ela já faz uma abordagem desse paciente. E nós temos trabalhado também em espaços públicos, mostrando que Araguari tem um ambulatório do sono, né? E que essas pessoas elas podem estar procurando tratamento ali. Então, a gente tem feito bastante essa divulgação nesse sentido. Tá. Bom, parabéns pelo trabalho de vocês em Araguari. A minha pergunta é curiosa, até para a gente refletir. Agora eu estou falando como presidente atual, né? Estou presidente de plantão da Associação Brasileira do Sono. Soraya, a minha pergunta é o seguinte: o que levou Araguari a ser um case, assim como nós temos outras cidades, né? Nós temos aqui o Dr. Alan também com outro case importante, a destacar das demais? Porque no Brasil a gente não tem fornecimento e nenhum programa, nenhuma linha de cuidado oficial. Então, nós temos essas moções pontuais. Você teve, além do seu papel, teve alguma demanda da equipe médica dessa necessidade não atendida? Você já destacou o papel da ResMed, óbvio que é uma importante parceria, não há dúvida. Mas como é que foi essa pressão? E complementando a pergunta, até para a gente poder pegar cases como esse e tentar replicar. Estou falando agora como presidente da Associação Brasileira do Sono.
Você não tem receio de que, por mais que você mostre dados, agora falando de plantão, o prefeito de plantão a seguir, que não é do partido XYZ, possa acabar com essa linha de cuidado? Quer dizer, em outras palavras, a instabilidade política de um processo que ainda não é aprovado e tem uma sistematização no Brasil como um todo, acho que são reflexões para a gente fazer. Olha, tratando de política pública de saúde, o que é que nós fizemos? Nós passamos o ambulatório do sono pelo Conselho Municipal de Saúde, porque o Conselho Municipal de Saúde, ele referenda os atos da gestão, então ele delibera. Então, e politicamente, para qualquer prefeito que vier e secretário de saúde posteriormente, quando você inicia com um tratamento, é difícil você tirar. Porque o impacto daquilo ali para a população que faz uso daquele trabalho, daquele tratamento, é muito grande. Então, se você tira, você vai ter dezenas de pessoas impactadas, indo para as redes sociais e cobrando dos gestores. Né? Então, pensando nesse sentido, eu acho que não tem como o município retroceder. Por quê? Porque tudo que a gente viu as melhoras significativas, não só na vida e no impacto para esses pacientes, mas também no valor gasto do município. Quando a gente tem uma plataforma que você oferece o tratamento para o paciente e o paciente tem adesão e você consegue monitorar, você tem a justificativa de manter aquilo ali, porque aquilo ali realmente está fazendo diferença. Porque se fosse algo que não fizesse diferença, imagina você dormir com uma máscara, com CPAP toda noite, né? Porque assim, todo mundo acostuma, mas é uma situação muito desagradável. Agora, em relação a essa iniciativa, realmente, a gente tinha pacientes aguardando há 10 anos para fazer polissonografia. Nós não temos prestadores, nós não tínhamos PPI em outro município para que pudesse fazer. E, a partir do momento que foi colocado que a gente teria a possibilidade de atender esses pacientes, essa demanda reprimida, através de um dispositivo muito simples e com monitoramento, eu falei assim, gente, qual que vai ser o custo disso? Né, desse dispositivo. E eles, nesse primeiro momento, eles falaram, não, nós vamos, né, vocês já são nossos clientes através de outras instituições que a gente repasse o CPAP, e eles locavam para o município, então não vai ter custo. Eu falei assim, mas não vai ter custo por quanto tempo? Eles falaram assim, não vai ter custo, a gente não vai cobrar esse custo de vocês. Foi realmente uma ótima iniciativa. E aí iniciativa. eu falei assim, então vamos fazer. Ótimo. Né? Vamos fazer, vamos colocar, porque são pessoas que vão ser impactadas. A gente tem tempo para mais uma perguntinha rápida, queria fechar. Clemente Rolim, da Unifesp e Santa Casa. Há algum estudo comparando a escala de Epworth-Stop-Bang em termos de sensibilidade e especificidade como rastreio da SAUS? Bem rápido. Tem um estudo comparando diversas escalas e o que teve melhor performance quando comparado ao exame objetivo do sono, inclusive validado no Brasil, é um questionário chamado NOSAS Score, que inclusive tem no aplicativo NOSAS Score. É um questionário fácil, depende pouco dessa terceira pessoa, como o Dr. Geraldo falou, exceto pelo ronco. Então, ele vai ter que consultar se ronca. Mas são critérios muito fáceis que avalia dados antropométricos, se a pessoa ronca, e depende menos de questões subjetivas. Então, na performance de pacientes clínicos, o stop bang foi inferior. Lembrando que o Epworth é para avaliar sonolência excessiva, que é inespecífico. Não é para triar apneia. Eu posso ter sonolência por outros fatores. Então, o NOSAS Score tem, inclusive, aplicativo, eu estou repetindo isso, validado na população brasileira, é hoje o método de screening mais razoável para triar a população. Muito obrigada, agradeço a todos os panelistas, agradeço o convite e quero aqui deixar a reflexão. Vamos pensar um pouquinho antes do diagnóstico, do tratamento, do ambulatório e o que nós podemos fazer para que as pessoas não cheguem a apresentar distúrbios de sono. Muito obrigada. Obrigada, Marc.